Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Lana Trauzinski, eu sou escritora, autora de um livro chamado Recalculando a Rota, uma louca jornada em busca de propósito, e também palestrante e empreendedora digital, assim como a Rafa. Durante 13 anos da minha vida, dos 17 aos 30, eu fui muito perdida. Eu morei em 5 países, 15 cidades e mais de 30 CEPs diferentes. Eu simplesmente não conseguia ficar fazendo a mesma coisa por mais de 3 meses. Eu começava em um emprego, aprendia tudo sobre ele, a princípio me empolgava, mas depois de muito pouco tempo eu já estava me sentindo estagnada e pronta para fazer outra coisa. Eu ia mudando de cidade em cidade, de país em país, trabalhando nas mais diversas coisas possíveis. Eu fui bartender, recepcionista de hotel, professora de inglês e francês, coordenadora de escola, fui caixa numa estação de esqui, garçonete, 1000 coisas. E além de trabalhar, eu me formei em turismo e hotelaria e fiz uma pós em marketing e relações públicas. Então, como vocês podem ver, eu continuei gostando das mais diversas áreas. Aos 26 anos, eu consegui um emprego super cobiçado em um dos hotéis mais luxuosos do mundo, onde eu lidava diariamente com celebridades e multimilionários e aparentemente a minha vida era glamurosa, eu podia andar de limusine, fretar jatinhos, ir para shows, comer nos melhores restaurantes, tudo isso. Mas na verdade eu entrei na pior crise existencial da minha vida. Eu não sentia nenhum senso de propósito naquilo que eu estava fazendo e eu sempre quis que aquilo que eu fizesse tivesse algum tipo de impacto social positivo. Eu queria ajudar outras pessoas e usar os meus dons e talentos para isso. Mas no dia a dia eu tinha vontade de sair correndo, chorando desse emprego todos os dias. Aí começou a minha busca por autoconhecimento. Por 4 anos eu investi todo o dinheiro que eu ganhei em cursos e workshops das mais diversas áreas. Desenvolvimento pessoal, física quântica, neurociência, coaching, um monte de coisa. Tudo para tentar responder as minhas próprias perguntas internas. Por que eu vim para o mundo? O que eu tenho para contribuir? O que ainda falta para ser feliz? Eu tinha acabado de completar 30 anos e percebi que eu tinha adquirido muito conhecimento em toda essa minha busca, em todas essas viagens e no contato com outras culturas, mas do que adiantava todas essas ideias lindas se na prática a minha vida continuava uma porcaria? Eu não era feliz no trabalho, eu não me sentia satisfeita profissionalmente, eu me sentia sempre inquieta, ansiosa e sempre com a mente no futuro, esperando qual seria o próximo passo. Todo aquele conhecimento não parecia estar funcionando a meu favor. Foi quando eu comecei a perceber que conhecimento sem aplicação é somente mais tralha, somente mais dados vazios ocupando o nosso cérebro. Então, eu decidi fazer alguma coisa com todo aquele conhecimento. E acho que essa foi uma das melhores decisões que eu já fiz na minha vida. Eu disse para mim mesma, eu não quero mais ser a pessoa que está falando sobre as coisas. Eu quero ser a pessoa que está vivendo o que prega. Eu não quero ser mais uma buscadora, eu quero ser uma encontradora. Bem nessa época, eu vi essa frase na timeline de um amigo. E aí eu pensei, nossa, que frase massa, né? Eu também quero cocriar o meu futuro. Mas o que será esse negócio de cocriação? Como funciona essa bagaça? E aí eu comecei a pesquisar esses conceitos. E eu entendi por cocriação a arte de manifestar os desejos na vida real. Cocriar a vida mesmo com a força criadora, com o universo. E eu comecei a pensar, será que eu realmente posso, só comigo mesma, sem nenhuma varinha mágica ou superpoder, influenciar a maneira como a vida se manifesta para mim? Para responder essa pergunta, eu estudei muita coisa, mas 2 coisas em especial me deram uma fundamentação científica que fazia sentido: a física quântica e a neurociência. O elétron é considerado pela física quântica como uma onda de possibilidades. Ele só existe como uma realidade potencial e em nenhuma experiência ele tinha um comportamento previsível. Ele agia sempre loucamente. Por muito tempo eles não conseguiram entender o comportamento do elétron, até que perceberam que o que determinava a forma com que ele agia era o observador da experiência.
Ele agia de acordo com o que o observador acreditava, ou seja, quando um observador observa, aquela onda de possibilidade se tornava uma realidade. Era o observador e o ato de observar que transformava uma onda em partícula, ou seja, em matéria. Então, o observador materializava a possibilidade que ele acreditava dentre as infinitas possibilidades para o elétron. E se isso é o que acontece a nível atômico e tudo que a gente vê é formado de átomos, faria sentido a gente pensar que estamos manifestando essa realidade que vemos porque estamos acreditando nela, certo? E se a gente começasse a acreditar numa realidade melhor, o que aconteceria? A outra coisa que a física quântica prova é que 99,999% de um átomo é, na verdade, vazio ou nada. Ou seja, o universo inteiro é formado por 99,999% de nada. E a gente está acreditando no 0,001 que é sólido e ignorando 99,999% que é energia. A gente só acredita no que a gente vê. Faz sentido isso? Se tudo é energia, será que a gente não pode criar energeticamente uma coisa antes dela se materializar de fato? Essas perguntas foram fazendo muito sentido, mas o meu lado racional ainda falava um pouco no meu ouvido, porque eu nunca fui uma dessas pessoas que acreditou nas coisas somente porque alguém me dizia que era verdade. Além disso, tem gente que diz que a física quântica não pode ser interpretada dessa forma e que eu não posso considerar que o que acontece a nível atômico é também o que acontece com essa cadeira ou com o universo em si. Então, eu continuei indo atrás de outros argumentos científicos um pouco mais incontestáveis, que eu encontrei na neurociência. O conhecimento que acrescentou mais uma peça no quebra-cabeça do meu entendimento sobre isso foi o trabalho do Dr. Joe Dispenza, um médico americano que foi atropelado durante um triatlo e quebrou 6 vértebras em lugares diferentes. Seus colegas médicos disseram que ele ficaria paralisado e que nunca mais andaria. Mas ele foi contra todas as recomendações médicas de cirurgia e resolveu ser a própria cobaia de um novo método que ele mesmo inventou. Por 2 horas, 2 vezes por dia, ele imaginou e sentiu a sua espinha totalmente curada e inteira, vivendo no momento presente a emoção causada por esse possível evento futuro. Em 10 semanas, um pouco mais de 2 meses, esse médico caminhou sozinho para fora da sua casa, curando a si mesmo completamente, sem sequelas, e abraçando o propósito de provar cientificamente o que ele chamou de ser o placebo. Ou seja, provar cientificamente que nós podemos sim nos curar simplesmente por acreditar 100% nessa possibilidade. Mas ele foi um pouco além disso e começou a utilizar essas mesmas técnicas e experiências com pessoas saudáveis para ver se os mesmos princípios funcionavam para que uma pessoa normal pudesse atrair futuros desejáveis, fazendo o que ele chamou desses ensaios mentais. Então eu queria fazer um ensaio mental aqui com vocês. Quero que você feche os olhos e imagine agora a sua vida ideal. Como seria o seu dia se você tivesse tudo o que sonha? Quero que você imagine todos os detalhes que puder, que você se sinta como estaria se sentindo. Como você se sentiria nessa vida dos sonhos? Deixe que a imagem venha naturalmente, que você sinta as sensações físicas do seu corpo. Quem está aí com você? Tem um vento no seu rosto? Tem alguém te abraçando? Onde você está? O que você vê? Tem algum barulho no background? O que você sente na pele? Viva essa realidade futura no momento presente e sinta todas as sensações e sentimentos que ela causa. Capriche bastante nos detalhes. E agora você pode abrir os olhos. Olha só, se eu escaneasse o seu cérebro agora, as áreas ativadas no seu cérebro seriam exatamente as mesmas áreas ativadas em pessoas que estão de fato vivendo essas experiências. Para o seu corpo e para o seu cérebro, nesse momento, tudo foi totalmente real.
para o nosso cérebro e para o nosso corpo pensar e sentir uma experiência ou viver a experiência de fato é exatamente igual. O corpo começa a ter as mesmas reações químicas, produzir os mesmos neurotransmissores e fazer as mesmas conexões sinápticas que faria se você estivesse realmente vivendo essa experiência. Ao fazer esse ensaio mental, é como se a gente estivesse dando uma amostra grátis do futuro antes que ele se manifeste. E assim fez o Dr. Dispenza, se imaginando curado com a sua coluna inteira e vivendo todas as emoções causadas por aquele futuro possível. É muito mais do que pensamento positivo, né, gente? É manter uma coerência entre pensamentos e sentimentos. Tirar os pensamentos da mente, fazendo com que virem sentimentos e emoções. E quando pensamento e sentimento estão coerentes, isso gera um novo estado de ser. Um estado que vibra em alta frequência e muda a nossa assinatura eletromagnética, o nosso campo, passando a atrair as pessoas e circunstâncias certas para que aquele futuro se manifeste. Então, o que mudou em mim a partir de tudo isso que eu aprendi? A primeira coisa que foi por terra depois de tudo isso que eu aprendi foi a mania do ver para crer, a minha tendência a racionalizar tudo. Eu comecei a considerar tudo isso uma hipótese a ser verificada, a título de experiência mesmo. Eu pensei, bom, eu vou mudar o meu jeito de pensar por 6 meses e ver o que acontece na minha vida. Então eu comecei a acreditar em algumas coisas com todas as minhas forças, com toda a minha fé, sem questionamento, para ver se elas realmente se materializavam. Ao invés de acreditar que era impossível viver como escritora no Brasil, eu resolvi acreditar que eu seria uma das escritoras que provariam sim ser possível. Ao invés de acreditar que criativos não eram empreendedores, eu resolvi acreditar que criativos poderiam aprender a empreender sim e que poderiam ser ainda melhores empreendedores porque empreenderiam com criatividade. Ao invés de acreditar que viajar e trabalhar não faziam parte da mesma equação, eu comecei a acreditar que viajar era parte essencial do meu trabalho. E por isso eu deveria sim receber por isso. E ao mudar essas crenças, todas as minhas ações passaram a refletir as minhas novas crenças. Se eu acredito que eu serei uma escritora de sucesso, eu vou investir esse dinheiro aqui do meu próprio bolso, já que a minha editora não está fazendo nada, para fazer um vídeo promocional do livro? Vou. Se eu acredito que eu posso empreender, eu vou aprender todas essas coisas chatas e burocráticas que eu detesto porque é necessário? Sim. Se eu acredito que viajar e trabalhar podem caminhar juntos, eu vou criar uma palestra que me possibilite isso e oferecer ela para algumas empresas? Sim. Com essa nova atitude, eu vi todos os meus desejos se materializando um a um. Primeiro, o meu propósito de contribuir para o aumento do nível de consciência através da comunicação, das minhas próprias experiências. Depois, o meu estilo de vida, esse que eu sonhava, um pouco mais nômade, com mobilidade, ausência de horários, ausência de rotina. Depois, o meu trabalho dos sonhos, com a criação do programa Recalculando a Rota, que compilou aí todo esse conhecimento que eu usei para transformar a minha própria vida. E com o programa veio também uma vida financeira mais saudável e abundante em recursos, em todos os sentidos. E depois até um relacionamento muito legal, a pessoa certa para viver tudo isso comigo. O que me levou a concluir que as nossas crenças realmente determinam a nossa realidade. E um melhor nível de consciência materializa uma vida melhor. Então, para manifestar uma vida melhor, a gente precisa passar a acreditar em coisas melhores. Passar a agir de acordo com essas coisas. E aumentar o nosso nível de consciência. Bom, mas esse é o momento que todo mundo diz: beleza, Alana, tudo bem, eu entendo esse conceito, mas é o seguinte. Eu não tenho 4 horas por dia para ficar me sentindo feliz e realizado, imaginando isso em casa. E 2, vai ser difícil manter esse estado. E isso é realmente difícil, porque o nosso cérebro,
é, de certa forma, preguiçoso. Ele tem alguns mecanismos para economizar energia. É mais fácil para ele ativar circuitos antigos do que criar novos. Então, sempre que ele tiver a opção, ele vai optar por ativar aqueles circuitos que já estão instalados faz tempo. O seu cérebro quer voltar para os antigos pensamentos, porque dá menos trabalho para ele. As sinapses antigas são muito mais arraigadas e sulcadas, e o cérebro quer continuar usando essas mesmas aí. Ele não quer criar novas. Mas e aí? Como é que faz então? Bom, gente, vamos lá. Não é fácil, mas é simples. A gente tem que todos os dias da nossa vida revisar e relembrar os nossos novos pensamentos, as nossas novas crenças, nossas novas escolhas, comportamentos, hábitos e experiências. Se a gente quiser solidificar essas novas crenças e comportamentos no nosso cérebro, a gente precisa lembrar delas diariamente e agir de acordo com elas, mesmo quando é difícil, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando dói. E colocando de forma bem prática, é o seguinte: na nossa atual realidade, a gente tem sempre os mesmos pensamentos e eles motivam sempre as mesmas escolhas, que levam sempre as mesmas ações e comportamentos, que levam sempre as mesmas experiências, que levam sempre aos mesmos sentimentos. Você começa a se sentir de determinadas formas. E esse é seu estado de sempre, é uma corrida de ratos, um replay constante das antigas conexões cerebrais. Para criar uma nova realidade, é preciso pensar novos pensamentos que vão te levar a fazer novas escolhas, promover novas ações que vão gerar novos comportamentos, novas experiências e novos sentimentos. Tudo isso cria um novo estado de ser. Se a gente praticar essa nova série de escolhas, comportamentos e experiências o suficiente, o nosso cérebro vai começar a mudar fisicamente, instalando novos circuitos neurológicos de pensamento. Essa é a tal da mudança de mindset, que muda o nosso estado de ser e, com a prática, a nossa realidade. E agora eu quero que vocês pensem em todas as grandes pessoas que conhecem. E aí tem algumas: Gandhi, Mandela, Walt Disney, Steve Jobs, sei lá, quem quer que seja uma grande pessoa para você. O ponto em comum de muitos deles é que todos tinham um sonho, uma visão, um objetivo que era muito maior do que eles mesmos. Todos eles acreditavam num futuro que já era tão real na mente deles que eles começaram a viver como se aquele sonho já estivesse acontecendo. Eles estavam possuídos pelo sonho de tal forma que a forma que eles agiam correspondia a essa realidade potencial antes do tempo. Ou seja, eles se comportavam como se a sua visão já fosse uma realidade. Então a dica é: viva como se seu sonho já fosse uma realidade. Se tudo é energia, a gente pode criar energeticamente uma coisa antes dela se manifestar, antes dela se tornar uma realidade de fato. Então chega de ficar desejando coisas para então a gente conseguir, quando tiver essas coisas, se sentir de determinadas formas. É o contrário disso. A gente começa a se sentir de determinadas formas e é isso que vai atrair as pessoas e circunstâncias certas para que essas coisas se manifestem. E se eu tô aqui agora na sua vida, nesse momento, é porque de alguma forma eu também sou co-criadora da sua realidade. E na autoridade de co-criadora da sua realidade, eu digo: o seu sonho já é uma realidade. Ele já existe aqui nesse campo energético. Então só falta manifestar. Vamos manifestar, gente? Eu sempre gosto também de falar o que eu pessoalmente aprendi aplicando essas teorias na minha vida, para que eu não seja só mais um papagaio reproduzindo teorias alheias. E aqui estão algumas coisas que eu constatei através da minha própria experiência. A meu ver, a manifestação é a comprovação de que algo que você fez internamente foi bem sucedido. Eu acredito que mudanças externas partem de mudanças internas. E se você de fato começou a acreditar em uma coisa melhor, se você de fato começou a ter novos pensamentos,
Isso fez com que você começasse a agir de novas formas. Você parou de se boicotar. Então, vai acontecendo uma coisinha aqui, outra ali, e aí você começa a dizer, caraca, essa bagaça funciona mesmo. O movimento não é só externo, o de fazer, 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 mas também interno, de se livrar dessas crenças negativas. Se a nossa vida não está do jeito que a gente quer, é porque existe ainda alguma barreira invisível que a gente está construindo para nós mesmos. Contra a abundância, contra o sucesso, contra a felicidade. Eu percebi muito claramente que um dos maiores medos da minha vida era o de dar certo, era o de ser feliz, era o de ter sucesso. Era por isso que nada acontecia. Quando eu derrubei essa barreira, o sucesso pôde chegar até mim. Eu não considerava mais o sucesso como alguma coisa perigosa, alguma coisa que pudesse fazer com que eu me perdesse ou deixasse de ter uma vida espiritual. Isso, na minha opinião, é a explicação que faltou na tal da lei da atração, por exemplo. Existe sim um universo autoconsciente que sabe muito bem para onde está indo e o que precisa para chegar lá. Esse universo está em evolução. E se o seu desejo estiver alinhado com essa evolução, com essa inteligência suprema, existe uma chance maior dele se manifestar. Por isso que é muito importante que o seu negócio, a sua ideia, tenha um fundo evolutivo, que seja algo que faça bem para a humanidade, que tenha um propósito maior além de ganhar dinheiro, por exemplo. Se não tiver alinhada com a evolução, você pode desejar talvez o quanto que quiser e é provável que nada vai se manifestar. Já se for contribuir com a evolução, é mais natural que se manifeste. Timing é o momento certo das coisas. Já não aconteceu com você que alguma coisa que você queria muito não aconteceu, mas aconteceu depois. E aí você percebeu que aquele era o momento certo para acontecer? E que se tivesse acontecido antes teria sido caos ou não teria dado certo? Pois é, isso é o timing, é o considerar o tempo. Por exemplo, se eu tivesse conhecido meu namorado na época em que eu estava focada em manifestar o meu trabalho dos sonhos, é provável que não teria dado certo, porque encontrar uma pessoa naquela época não era importante para mim. Para tudo existe um momento certo. E normalmente o momento certo é o momento em que você está plenamente preparado para aquilo. Mas eu queria mesmo assim dar umas dicas para você que está aí ouvindo, para se tornar um manifestador mais efetivo. Essas dicas eu também constatei através da minha própria experiência. Ao invés de focar nos seus defeitos e em tudo aquilo que você nunca vai ser, torne-se mais de tudo aquilo que você é de bom. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não sabe fazer planejamento. Antes de chegar no final de um planejamento, eu já mudei de rumo 3 vezes. Mas ao invés de ficar me lamentando e me martirizando por isso, eu potencializo a minha espontaneidade, a minha versatilidade nos negócios, a capacidade de mudar de rumo e de executar sem tanto planejamento, a minha criatividade e tantas outras coisas boas. Potencializar o seu lado positivo é muito mais útil do que ficar gastando uma energia enorme para recuperar o seu lado negativo. Você nasceu assim por um motivo, que é o te direcionar para as coisas que vão demandar de você o que você tem de melhor. Quem nasceu para ser ator nunca vai ser um excelente banqueiro, por exemplo. É simples assim. Então foque no que você tem de melhor e amplifique isso ao máximo. Um alinhamento com a abundância é essencial na cocriação. Então seja grato pelo que você tem ao invés de prestar atenção naquilo que você não tem. Dê tudo aquilo que você tem de sobra. Se você quer manifestar abundância financeira, por exemplo, mas não tem dinheiro, então doe o seu tempo, o seu trabalho, a sua dedicação, o carinho, faça um trabalho voluntário. Se você quer manifestar amor, ame, entre na vibração do amor. Ame o seu cachorro, o seu vizinho, seja amável. Isso vai mudar a sua vibração e com isso a sua assinatura eletromagnética, que a gente comentou antes, fazendo com que você atraia tudo que está em ressonância com essa vibração. Vocês sabem que eu sou a primeira pessoa a defender a falta de foco quando a gente não sabe o que executar. Quando a gente está na fase criativa de decidir o negócio, o foco ele não é tão necessário. Nesse momento,
Se interesse por tudo, viaje para todos os lugares, aprenda de tudo. O foco é necessário na execução. Mas no caso da cocriação, como ela demanda muita energia e leva um certo tempo, e precisa de muita dedicação, é preciso estabelecer que área da sua vida é mais importante da vez. Por exemplo, entre 2012 e 2013, meu foco era a descoberta do propósito. Então, todas as minhas orações, visualizações e pedidos, meditações diziam respeito a isso. Eu me abria para isso, eu pedia que isso se alinhasse na minha vida. Em 2014 e 2015, o foco era profissional. Todas as meditações e desejos eram relacionados a trabalho. E não que eu não tivesse tempo para outras coisas, mas elas não eram as principais. Em 2016, meu foco foi a parte afetiva. E assim eu fui resolvendo uma por uma dessas áreas. Gente, não existe ninguém lá fora, não existe um Deus injusto dizendo não, você não pode, você não vai ter o trabalho dos seus sonhos e nem a vida que deseja. O universo quer jorrar abundância sobre todos aqueles que se permitem e se abrem para receber. Então até onde você quer ir? Você quer ser bilionário, milionário? Você se sente merecedor de ser bilionário? O quanto você se permitir é o quanto você terá. Se a sua vida não tá como você quer, é porque ainda tem algum bloqueio, alguma barreira invisível sua e você precisa se livrar dela para que essa manifestação aconteça. O universo está sempre dizendo amém para aquilo que você acredita, internamente, né? Se você acha que não merece, ele diz assim seja e confirma aí as suas crenças. Se você acha que merece, acontece a mesma coisa, né? Ele confirma a sua crença. Desde pequena eu escuto essa frase, não se pode ter tudo. E eu quero saber quem foi que disse essa frase e qual o nível de credibilidade que essa pessoa tem. Porque se não foi nenhum profeta, eu afirmo categoricamente que eu não estou nem aí para essa frase. Eu decidi que eu posso sim ter tudo, uma vida dos meus sonhos, um trabalho com propósito, um parceiro de vida que seja maravilhoso, muito dinheiro, estar satisfeita com o meu corpo, uma família fantástica e tudo mais que o meu coração genuinamente desejar. Por que eu comecei a pensar assim é que a minha vida tem se manifestado de acordo, confirmando essa minha teoria da abundância do universo. A gente participa ativamente da construção do nosso futuro, não só como indivíduo, mas também como sociedade. Se eu desse agora liberdade criativa total aqui para todo mundo, como vocês cocriariam esse mundo que a gente deseja viver? Feche seus olhos aí em casa um pouquinho e faça um esforço conjunto de cocriar esse mundo agora. O que você vê? Então eu queria perguntar, por que a gente ainda não está vivendo nesse mundo? Normalmente, o que acontece ao fazer esse exercício é que todas as pessoas desejam e visualizam um mundo infinitamente bom, pleno, saudável, abundante, feliz. O mundo que todo mundo deseja é tão legal. Às vezes eu choro quando eu faço esse exercício nas palestras, por exemplo. Mas a pergunta é, se isso é o que todo mundo deseja, por que a gente ainda não está vivendo nesse mundo? Gente, é porque ainda não tem gente suficiente acreditando. Porque a gente ainda está preferindo acreditar nas crenças negativas da mídia, em tudo que vendem pra gente. Em todas essas coisas negativas que a gente ouve falar. E também porque não tem gente suficiente se responsabilizando. Porque nós somos 100% responsáveis pela cocriação desse mundo que todo mundo quer viver. Cada uma das pessoas que está escutando essa aula é responsável por deixar o mundo um pouquinho melhor. Se cada um de nós começar a fazer a nossa parte hoje, amanhã a gente já vai estar vivendo num mundo um pouquinho melhor. Vocês concordam? Então comece por você. Mude as suas crenças, os seus pensamentos. Comece a agir em coerência com esses pensamentos melhores. Eu quero ser testemunha da manifestação de todos os seus sonhos. Pessoas com sonhos realizados tendem a começar a sonhar pelo coletivo. E assim o nosso mundo realmente pode ficar um pouco melhor. Eu conto com cada um de vocês. Obrigada e um beijo.
Ê.